Muito bem. Senhoras e senhores deputados, com este ligeiro atraso, fruto de circunstâncias inesperadas, e também pedir-vos desculpa já como Presidente da Comissão, sei que tiveram alguma dificuldade no estacionamento da viatura. Não é comum que tal aconteça, mas efetivamente hoje ao meio-dia haverá uma visita de Estado de São Tomé e Príncipe e criou ali algumas dificuldades logísticas, pelo tal peço desculpas. Sei que prontamente o Sr. Deputado José Rui Cruz disponibilizou-se aos serviços da Comissão em resolver a situação, o que muito lhe agradeço. Sem mais demoras, agradecer a vossa disponibilidade, é com todo o gosto que recebemos aqui na Assembleia da República. É para isso que nós cá estamos, é para ouvir efetivamente as pretensões das diversas associações, as dificuldades, os constrangimentos e também os bons propósitos, para que efetivamente todas as senhoras e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares, com os instrumentos que têm ao seu alcance, possam contribuir para a melhoria e para o encontrar soluções que vão de encontro, naturalmente, àquilo que é importante para todos, que é o desenvolvimento da nossa economia e a colaboração com a nossa agricultura e pecuária, que é essa a missão desta comissão, como o próprio nome indica, a Comissão de Agricultura e Pescas. Por isso, temos connosco aqui a Associação de Fruticultores de Armamar e Cooperativa Agrícola de Armamar, que vem hoje trazer aqui a questão relativamente ao flagelo do granizo, e está connosco o Sr. Presidente da Associação, que é o Sr. José Augusto Ferreira Osório, quem cumprimento pessoalmente. Está connosco mais dois membros da direção, o Sr. Sérgio Manuel Pereira da Silva e o Sr. Jorge Augusto Fernandes Rodrigues. Muito bem, então, dar-vos só aqui uma nota breve. Eu vou-vos dar a palavra e tenho cerca de 10 a 15 minutos para expor as vossas dificuldades e o momento que, efetivamente, e os constrangimentos que têm, especificamente, sobre a produção de fruta e também desta questão específica do combate ao flagelo do granizo. Depois dou a palavra aos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares que pretendem intervir e vou-vos devolver a palavra para responder e comentar as observações feitas por os senhores deputados. É este o procedimento, é esta a regra. Está além um mostrador para o tempo, para se orientarem no tempo que têm disponível. Aqui existe esta questão da disciplina do tempo e, por isso, sem mais demoras, vos dou a palavra para, efetivamente, apresentarem os vossos propósitos a esta Comissão. Tem a palavra o Sr. José Augusto Ferreira Osório. Bom dia a todos. As nossas desculpas por chegarmos um bocadinho atrasados, mas é normal, o português é normal, que acontece sempre algum imprevisto. Antes de mais, queria fazer um agradecimento especial ao grupo parlamentar do PS e do meu distrito, e na voz do Sr. Deputado José Cruz, que tem sido incansável em prol do desenvolvimento da agricultura na nossa região e do apoio que nos tem dado. Não desfazendo, não desmemorizando todos os outros deputados do nosso distrito e dos distritos limítrofes. É isso que eu também quero focar. Mas, na realidade, o Sr. Deputado José Cruz tem sido incansável e tem focado muitas vezes a situação de flagelo e tem estado a par do flagelo do granizo na nossa região. Perderam-se milhões de euros durante estes 4 ou 5 anos, ano sim, ano não, o granizo desfazia 1/3 da produção nacional. É para isso que os senhores deputados devem ouvir. 1/3 da produção nacional é produzida na região de Armamar, Moimenta da Beira. São cerca de 160 a 170 mil toneladas anuais que produzimos. Andam cerca de, se nós fizermos conta, andam cerca de 1.000 pessoas diariamente, 1.000 a 1.500 pessoas diariamente no Concelho de Armamar, durante 60 dias a apanhar maçã, tendo em conta que cada agricultor apanha em média, ou cada trabalhador apanha em média 1.000 quilos de maçã, 1 tonelada de maçã por dia, 2 palotes e pouco, 2 palotes e meio. O que é que tem acontecido nestes últimos anos? Os agricultores têm perdido toda a sua produção. Granizos que vêm ora em janeiro, ora em maio, ora em junho, ora em setembro, e a produção vai toda para o lixo, praticamente para o lixo, que não dá para pagar a essas pessoas que ganham diariamente uma média de 50 euros por dia.
Nós, depois destes flagelos, destes últimos 3 anos, isto há 2 anos, nós entramos em contacto com várias empresas e uma delas é uma empresa espanhola, a ASPAG. Foi ela que nos prometeu que, sem custos, nos poria à experiência, durante 2 anos, uma série e fizeram um estudo pormenorizado do nosso concelho, da nossa região, onde poriam uma série de canhões anti-granizo para ver se tinham resultado, se dariam resultado. Nós estamos em dias de pôr 55 canhões, à experiência pusemos 36 canhões e não há dúvida nenhuma que os resultados são excelentes. No ano passado, onde se colocaram alguns canhões, no ano passado colocamos 14 canhões, se não me engano. Nesses locais o granizo não caiu, enquanto nos locais próximos a produção foi toda destruída. E este ano, felizmente, fizemos uma cobertura maior e praticamente todo o concelho ficou mais ou menos coberto. E não há dúvida nenhuma que todas estas trevoadas que passaram-se lá e que nós conseguimos pôr estes canhões de granizo a funcionar, não caiu granizo, enquanto nos concelhos limítrofes, Quarto de Sabrosa, da Lijó, Tarouca, tem sido um desastre. Foi um desastre completo. Por isso está demonstrado, está mais que demonstrado, que se não fosse esta boa vontade da SPAG, dessa empresa espanhola, com o nosso sacrifício, com o sacrifício de todos os agricultores, nós perderíamos cerca de 40 milhões de euros. 40 milhões de euros, Sr. Deputado. Eu sei que muitos dos senhores são do litoral, são de Lisboa, são do Porto, mas os que são da nossa região, e estou a olhar ali para o meu colega, para o professor Agostinho Santa, sabe muito bem de que é que vive aquela gente. Nós vivemos num interior, não profundo, mas num interior que a base de sustentabilidade daquelas famílias é a agricultura. Ou é a vinha, ou é a maçã. Então, no nosso concelho, quase 80% das pessoas vivem da maçã. Não só elas, como também o resto do país. Nós estamos a exportar, a nossa cooperativa, de que nós somos diretores, estamos a exportar, e vamos exportar até dezembro, 50 contentores de maçãs para o Brasil, Colômbia e para estes países do norte da África. Tudo isso é riqueza que nós estamos a produzir para Portugal. É riqueza que nós estamos a produzir para os portugueses. E nós temos que ter em conta isso. Eu sei que há muitos constrangimentos. Há muitos constrangimentos porque depois vêm entidades, e os senhores deputados sabem melhor que eu, que pegam por isto, pegam por aquilo. E claro, se calhar vão dizer que se calhar que não é muito bom para o ambiente, que não é muito bom para... Mas aquilo não tem, pelo que se consta nos outros países onde elas funcionam, e há países da Europa onde elas funcionam, e muito bem, não traz problemas de saúde, não traz problemas absolutamente nenhuns. É um estrondo, é um acetileno misturado com oxigênio, que faz umas ondas que vai para a atmosfera e que transforma o granizo em granizo mais miúdo ou a chuva, ou água. Portanto, aquilo não prejudica absolutamente nada. É isso que nós queremos sensibilizá-los, para que tenham em conta o sacrifício que os agricultores têm na nossa região e em todo o país, e que se não fosse isso era uma catástrofe. Aquela gente, se até aqui, muita gente já não vive lá, fugiu para o litoral, de caminho aquilo estava deserto. E é a riqueza nacional que está em causa. Importam-se menos maçã, da Polónia e dos outros países, importam-se menos maçãs, exporta-se e cria-se riqueza, cria-se mais-valia. Estou a olhar para... Ainda faltam 4 minutos. Era isso que nós queríamos sensibilizá-los, porque estou convencido que o Ministério da Agricultura está sensibilizado. Precisa de mais, se calhar, de um empurrãozinho, desculpem o termo, precisa de mais de um empurrãozinho dos senhores, de Vossas Excelências. Mas que aquilo não causa danos morais, no caso de danos materiais, há um barulho, mas os foguetes também fazem barulho, as festas também fazem barulho, não é? A trevoada faz muito barulho, então ainda agora há poucos dias, se não fossem acionados os canhões às 8 ou 9 horas da noite, mais ou menos, não é, Sérgio? Teria sido uma destruição total. Felizmente que
Eles puseram-nos lá um radar, temos técnicos das nossas associações e da nossa cooperativa que estão sempre em contacto com a empresa e que acionam, aquilo é acionado automaticamente quando vem, 5 minutos antes, quando a trovoada se aproxima naquele local. Não sei se fui explícito, se é preciso dizer mais alguma coisa, mas o que é importante é que nós produzimos quase 100 mil toneladas. O nosso Conselho produz quase 100 mil toneladas. Mas contribuímos para a não justificação já do interior, não é? Muito bem, eu penso que ficou claro a exposição e se não pretendessem para já intervir, eu dava então agora a palavra aos senhores deputados e depois, no fim, já na vossa resposta e nas vossas observações, podemos depois dividir entre vós, se pretenderem intervir, mas penso que ficou claro que o constrangimento que existe é de um método que existe e que, no vosso entender, é eficaz e que devia ser replicado. E para isso necessitam que, efetivamente, haja autorização e apoios do Ministério da Agricultura. Basicamente, a vossa questão é muito concreta, é sobre esta matéria, e depois, naturalmente, se calhar precisaremos de mais alguns elementos técnicos, mesmo para ser seccionados nesta comissão, que nos possam ser enviados, para depois nós trabalharmos. Mas agora, sem mais demoras, dava a palavra aos senhores deputados, começando pelo grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Artur Sobral de Andrade, que para o efeito tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, ilustres convidados. É um gosto participar nesta audiência, desde logo por sermos vizinhos, sou de Peso da Régua, e por também ser produtor de maçã. Também sou produtor de maçã, portanto, tenho um especial gosto em estar aqui a recebê-los. Vou colocar algumas questões que é para nos ajudarem a nós podermos ajudar. A nossa intenção é sermos úteis, quanto mais informação tivermos, melhor, e, portanto, há um bocado a ideia que é simpático da nossa parte atendê-los, é ao contrário, nós temos é que lhes estar gratos por nos virem ajudar a cumprir o nosso papel, não é? E, portanto, as questões que eu vou colocar, em nome do PSD, é neste enquadramento. A primeira questão seria, uma vez que já têm alguma experiência neste mecanismo de ataque ao granizo por esse sistema, como é que avaliam o sucesso? Parece-me que estão satisfeitos e, nesse caso, perguntava também se também vale para as outras culturas. O caso da vinha, por exemplo, tem consequências dramáticas, o granizo, no olival, etc., e em toda a fruta, se aquilo também é transponível para as outras culturas, de acordo com a experiência que têm. Depois perguntava também, um bocadinho nesta sequência, se também é transponível para outros territórios. Ou seja, onde eu produzo maçã em Figueira de Castelo Rodrigo, também há granizo. Também, de vez em quando, fico a olhar para as árvores desolado. E, portanto, se de acordo com o conhecimento que tem, se aquilo também é transponível para outros territórios. Depois, queria-lhes pedir se podiam ser, ulteriormente, depois de acabar esta audiência, mais concretos, porque a vossa exposição é muito competente, mas é um bocadinho vaga, um bocadinho genérica. Se pudessem concretizar mais um bocadinho, com quantificações, etc., ajudava-nos bastante. Depois falam em apoios. A questão é também saber se podem concretizar a este nível. Que tipos de apoios, concretamente, é que achavam que eram adequados e justos e que são necessários. Também gostávamos de saber se houve promessas ou anúncios por parte do Governo, provavelmente do colega, já percebi que deve estar, pelo elogio, de certeza inteiramente justificado, se está a par do que se passa, mas nós gostávamos de saber se da parte do Governo já houve anúncios ou promessas ou alguma iniciativa no sentido que pretendem e, na afirmativa, qual é o grau de concretização a terem existido essas manifestações de intenção, se elas estão a concretizar-se a bom ritmo ou não. Depois, também gostava de perguntar como é que estão a funcionar os seguros.
Eu sei, por ser dali da zona, fui o primeiro presidente da Assembleia da Cimedouro e, portanto, conheço bem a realidade. Como é que os seguros estão presentemente a operar nesta matéria? E depois, também, naquele esforço que eu lhes peço de concretização, gostávamos de saber, por exemplo, qual é o encargo do canhão por hectare, para termos noções mais concretas e não ser tudo muito genérico, não é? Senão depois, mesmo que queiramos ajudar, fica difícil, porque é muito vago. E para já era isto. Eu vou responder algumas Isto aqui é uma espécie de ditadura do Presidente e temos sorte porque é espetacular. É uma ditadura agradável. É uma ditadura participada, mas... É que assim não esquecem com tanta pergunta que o Sr. Deputado... Mas eu tive o cuidado, como isto é uma ditadura participada, tive o cuidado de dar ao seu colega uma folha, precisamente para anotar as questões, para não falhar nenhuma. Há bocado, no lapso, esqueci-me de referir uma situação que ainda bem que o Sr. Deputado me lembrou. É que no caso dos seguros agrícolas, o preço é incomportável. E nós este ano tínhamos uma opção. Também é para lhes dizer que... Pronto, depois já acrescenta tudo isso no fim. Pronto, ficou esclarecido. Só, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, para que fique registado que o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade teve que fazer aqui uma declaração de interesses que falou em nome do Grupo Parlamentar do PSD e em causa própria como produtor de maçã, que nós ainda não tivemos o privilégio de ficar registrado. Não tivemos o privilégio de provar as maçãs do Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, mas fica a declaração de interesses que falou em causa própria. Mas vou dar uma quantidade razoável para depois a avaliação da aguardemos que assim seja. Dou então a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, que este sim tem sido um embaixador das maçãs, porque já tivemos o privilégio de as provar que ele já as trouxe. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer o facto de me terem permitido vir a esta comissão, da qual eu não faço parte, e por isso um agradecimento especial ao Sr. Presidente da Comissão e por esta oportunidade. Queria cumprimentar, na pessoa do Presidente, Professor Osório, os representantes aqui da Cooperativa de Armamar, da Associação de Produtores de Armamar, felicitá-los pelo trabalho que vem fazendo ao longo destes últimos anos e por aquilo que tem sido a sua capacidade de lutar contra um problema grave que afeta toda a região norte, toda aquela região do país. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar de perto este flagelo, para o qual o Governo tem tentado arranjar soluções, mas que nem sempre é fácil. Nomeadamente em relação à questão que fala aqui apresentada dos canhões antigranizo, existem, de facto, algumas evidências do sucesso, aqui apresentadas pelo professor Osório, mas também existem algumas dificuldades, nomeadamente os pareceres técnicos, que nem sempre têm tornado possível que o Governo consiga resolver o problema abrindo avisos para que sejam comparticipados esses mesmos canhões antigranizo. Nós temos tentado lutar contra essas situações, nomeadamente o IPMA. Os pareceres do IPMA são negativos, não vale a pena estarmos aqui a esconder o que é uma verdade, mas o que é certo é que, daquilo que temos conversado com o Ministério da Agricultura e com a Sra. Ministra, a Sra. Ministra está sensibilizada, tem noção das evidências no terreno do que é o sucesso deste mecanismo e o IPMA, se fizer um projeto piloto para que possa comprovar estas evidências, só daqui a 10 anos é que temos resultados. Ora bem, daqui a 10 anos esta gente já faliu toda, já está toda completamente destruída. Os argumentos deles e de outras organizações internacionais, não sei muito bem, mas se calhar precisam primeiro eles investirem 1,5 milhão de euros para instalar equipamentos deles para comprovarem que funciona ou não. Ora, muito bem, se eles fizerem isso, esta gente vai toda acabar com os seus negócios e vai toda ficar destruída porque as alterações climáticas não se compadecem com este tipo de comportamentos. A Sra. Ministra está muito sensibilizada para esta questão, percebe todas estas dificuldades, mas nós também percebemos que ela não pode ir contra aquilo que são pareceres técnicos. Entretanto, diz-se muitas vezes em Portugal que de Espanha nem bom vento nem bom casamento, mas eu acho que nem sempre é assim. Os espanhóis têm também, tal como nós, estes problemas. E a Sra. Ministra disse-nos que
eles também têm um IPMA com outro nome. E pode ser um IPMA bem mais despachado que o nosso. Eu não tenho nada contra o IPMA, quero que fique aqui claro, não tenho nada contra o IPMA, mas também muitas vezes eles dizem que vai cair uma grande tempestade e não vem, portanto também se enganam. E os espanhóis têm capacidade e são muito mais práticos muitas vezes do que nós. E a Sra. Ministra disse que se houver um país da Europa, nomeadamente da Europa do Sul, que tenha este tipo de equipamentos aprovados por fundos comunitários, a Sra. Ministra estará na disponibilidade, tal como esses países do sul da Europa, fazer a abertura de um aviso. Eu não tenho acesso ao SIS, mas já tive a oportunidade de, através desta Associação de Fruticultores, descobrimos que as regiões autónomas espanholas têm avisos com fundos comunitários que comparticipam neste tipo de equipamentos. Portanto, eu acho que esta Comissão e o Governo e todos nós temos aqui mais do que evidências, mais do que o IPMA, para que estes equipamentos, que deram provas nos últimos 2 anos, de que onde estão instalados estes equipamentos, salvaram-se todas as culturas. E se me disserem assim, bem, mas se o granizo forem do tamanho de um ovo, não salva? E eu, claro, se calhar aí não salva mesmo. Mas aí será uma tragédia para todos nós. Mas também não há rede que lhe valha, se for uma situação dessas, será tudo destruído. Mas as evidências destes 2 anos que eles têm de experiência, que eu tenho acompanhado, e qualquer um de nós pode ir lá ao local e falar com as pessoas. E todos aqueles que têm os seus territórios, que têm a cobertura dos canhões antigranizos, com um custo, e essa pergunta que o Sr. Deputado Artur Sobral Andrade agora fez, mesmo o custo é uma coisa incomportável, que a diferença entre uma coisa e outra é uma coisa astronómica. A rede custa 15 a 20 mil euros o hectare, isto custa 500 euros o hectare. Estamos a falar, um tem mão de obra gigantesca, o outro não tem mão de obra, e estamos aqui, 500 euros o canhão, o hectare. E a rede custa 15 a 20 mil euros o hectare. E uma loucura. Nós estamos aqui a fazer uma coisa que é não vermos o óbvio. E depois a rede tem outro problema, que é a rede tem muita mão de obra para instalar, mão de obra que nós não temos. A rede dura 10 anos. Ao fim de 10 anos tem que ser substituída. A rede, o máximo de comparticipação que tem de fundos comunitários, a Sra. Ministra está sensível para pôr a rede a 65% a comparticipação. Mas os outros 35% já é preciso pagá-los. E os agricultores não têm dinheiro para pagar esses 35%. Embora a Sra. Ministra também esteja disponível para que esses 35% o Banco de Fomento possa ajudar aí. Mas os agricultores daquela região estão com grandes dificuldades económicas e as empresas que trabalham nesta área estão com grandes dificuldades. Porque depois, não havendo produção de maçã, as empresas da área do setor ficam com grande dificuldade porque não têm matéria-prima para comercializar. E estão todas com grandes dificuldades económicas. E, portanto, todo este setor, naquela região, está muito débil. E se nós não tivermos produção, toda uma cadeia fica em causa. E eu já disse isto à Sra. Ministra, eu estou a dizer aqui, sinto ali a região, tenho falado com vários players da região, e acho que nós temos que dar uma ajuda a esta região e a esta gente. E começou todo este movimento dos canhões, começou em Armamar, num seminário que fizeram lá, foi lá que eu assisti a primeira vez a esta solução. Depois de Armamar, estendeu-se a Moimenta da Beira. O Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, junto da Associação de Fruticultores, promoveu também a instalação de metade do Conselho está coberto. Nessa metade do Conselho não houve qualquer dano nas maçãs e foi dinheiro público, foi erário público que pagou. Sim, 2 colheitas. Metade do Conselho de Moimenta da Beira está completamente coberto, não houve qualquer dano. Foi dinheiro público, portanto não há nenhuma dúvida, só que com uma diferença é que foi um despacho do Presidente da Câmara que resolveu. Não houve IPMA. E, portanto, esta é a nota que eu vos queria dar enquanto testemunha daquilo que é a realidade nesta zona do Conselho. E queria terminar, que já gastei os meus 5 minutos. São 7, peço desculpa, ainda estou dentro do meu tempo, tenho 10 segundos. E queria felicitar a Associação de Armamar, também os agricultores de Moimenta da Beira, e dizer-vos que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista podem contar com todo o apoio e junto do Ministério da Agricultura, aquilo que tem sido a minha experiência, é que também podem contar com o Ministério, não só nesta área dos canhões, como também para reforçar as redes. E outra coisa que eu sei que vocês precisam, que tem a ver com água. A nossa região tem muita água, mas é preciso armazená-la, porque no verão ela falta. E também há disponibilidade da Sra. Ministra para olhar para o armazenamento de água naquela zona. Eu sei que há uma barragem em Armamar que precisa aumentar o armazenamento, ou ser alteada, e há disponibilidade também para resolver esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a vossa vinda aqui. Muito sucintamente, depois de ouvir o Sr. Deputado Ivo Cruz e a experiência neste campo que tem adquirido com o estudo que fez e com o apoio que tem dado, eu também poria as mesmas questões, Sr. Deputado Sobral Andrade, ou seja, questões práticas, custos, para que possamos estabelecer uma questão de ordem prática absoluta, ter dados para podermos funcionar. Sendo assim, com esses dados, e se corresponderem, como deverão corresponder àquilo que dizem, e se as coisas forem de facto como são, e acredito que sejam, podem contar com o apoio do Grupo Parlamentar do Chega, porque é da mais elementar justiça e da mais elementar racionalidade económica. E não podemos permitir, ou temos que burocracias e IPMAs desta vida consigam imobilizar um projeto que faz todo sentido e que contribui imenso para a riqueza nacional. Peço desculpa, Sr. Presidente, eu pedia para me ausentar, porque tenho o Sr. Presidente, Primeiro-Ministro de São Tomé lá em cima, mas e agradecer, peço desculpa de me ausentar desde já, mas queria agradecer a vossa presença e muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída as questões e as intervenções por parte dos diversos grupos parlamentares e dou então agora a palavra, antes de concluirmos, hoje representantes da Associação de Fruticultores de Armamar e à Cooperativa de Agrícola de Armamar também, para responder às questões que os seus deputados colocaram e também às observações que foram feitas e comentários. Têm também cerca de 10 minutos para responder a essas questões todas e dizer o que os aprover sobre esta matéria. Tem a palavra. Eu só vou responder a uma Sim, faz favor. pergunta e depois vou que os meus colegas continuem a responder às restantes. Tem a palavra, para não me monopolizarem. Eu vou falar do seguro agrícola e pego no último tema e depois entrego aqui ao meu colega Jorge para continuar a explicação acerca dos canhões. O seguro agrícola, o nosso seguro agrícola é o maior do país, é cerca de 25 milhões de euros. Um preço é incomportável. E nós este ano há 2 anos tínhamos 2 opções que eles nos puseram. Ou vocês arranjam uma alternativa, ou então o seguro deita as companhias, porque só há 2 companhias que fazem, que é a Tranquilidade, através da Generali, e é a Fidelidade, na maçã. Ou vocês nos arranjam alguma alternativa, ou nós não fazemos seguro. Ou se fazemos, se o preço é incomportável, as pessoas não conseguem pagar, ou então não tínhamos seguro. Foi por isso que nós recorremos à referida empresa. Era só isso que queria dizer e vou dar aqui a palavra também ao meu colega Jorge. Dou então a palavra ao Sr. Jorge Augusto Rodrigues, que é membro da direção, para também comentar. Ok, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês todos a disponibilidade de nos ouvir e espero que esta reunião e estes nossos esclarecimentos também nos tragam bons frutos aqui para o futuro, porque realmente nós precisamos desta solução urgente. Nós lá em Armamar, em questão de números, eu vou ser assim rápido para vocês terem uma noção do que é os números. Nós em Armamar estamos a falar que temos uma área de cerca de 2.500 hectares de maçã. 2.400, 2.500 hectares de maçã. Por exemplo, cerca de 90.000, nós andámos na faixa das 80.000 toneladas, mas agora a forma como o plantio se tem feito, e os compassos mais curtos e a produção bem mais rápida, nós atingimos cerca de 90.000 toneladas por ano, entre 80 a 100.000 toneladas por ano de maçãs. Em relação aqui, isso é em termos de área. Nós, neste momento, temos instalados 34 canhões de antigranizo. Nós chamamos canhões, são umas torres de antigranizo e cada torre cobre uma área de até 80 hectares, dependendo se realmente a toda a volta estão plantados os pomares. Pode dar outras culturas ou pode até estar em mato, né? Mas o raio de cada torre é 500 metros de raio. Portanto, é a nossa zona de pomares lá de Armamar, porque Armamar tem a parte mais a norte é a vinha, é o encostado ao Douro, e a parte mais a sul é a pomar. Portanto, a zona de pomar está praticamente toda coberta.
E em termos de custos também nós vimos isto rapidamente. Nós, 80 mil toneladas a 40 cêntimos, que sejam aos 50 cêntimos, depois no final nós estamos a falar em 30, 40 milhões de euros por ano de valor que nos traz essas maçãs. Nós, nos últimos 6 anos, no ano passado, graças a Deus e graças aos canhões, já não fomos atingidos pelo granizo, mas nos últimos 5 anos nós tínhamos sido atingidos 4. Pronto, em últimos 7 anos, 5 anos fomos atingidos por este problema do granizo. E houve um deles que nós, em vez de termos 40 mil toneladas, na altura seriam para umas 70 mil toneladas, só aproveitamos umas 20 mil toneladas. Foi quase só 10 a 15% da maçã que foi aproveitada devido a esta questão do granizo. E depois o porquê? Mas aproveitam-se para sumos. Sim, aproveitam-se para sumos. Mas a maçã granizada tem um custo na mesma na colheita, temos o processo todo de trabalho e temos que a tirar do terreno, do solo, porque prejudica depois o solo. É vendida a 6 cêntimos, 7 cêntimos, dependendo. Há anos que chegam a 8 cêntimos aquilo, enquanto que um produtor vende a maçã este ano a 30, 35 cêntimos. Pronto, este ano irá andar nessa faixa, para verem o tamanho da diferença do preço, do valor de uma maçã com granizo ou de uma maçã sem granizo. Isso logo no produtor. E depois também queria que vocês também vissem o custo. Este investimento que nós estamos a fazer, cada canhão, cada torre, custa entre os 36 a 40 mil euros cada uma. Nós estamos a falar aqui no investimento de cerca de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. E nós este ano, por acaso, e graças aos canhões e graças a tudo, temos uma maçã espetacular. Por acaso, nós não nos podemos queixar em relação à produção. Às vezes até me custa dizer isto, porque a gente está sempre a queixar-se. Mesmo eu falar com os nossos amigos, nós dizemos, mas não podemos pôr defeitos. É que não podemos. Tudo correu bem. Graças a Deus correu tudo bem. Até choveu umas vezes, que havia falta de água. No ano passado tivemos problemas de falta de água. E este ano até nisso correu bem. E não tivemos maçãs granizadas. E só este ano, nós a vendermos 80 mil toneladas, mesmo que se vendam, que haja algumas de segunda, algum refúgio, alguma coisa, que se vendam 60 mil toneladas a 30, 35, 40 cêntimos, já estamos a ver, e o investimento que nós estamos a pedir, que nos apoiem, é 2 milhões de euros. Portanto, só este ano já se paga, a produção deste ano já paga os investimentos por muito tempo. E depois também outra coisa, o Sr. Deputado Zé Rui estava a falar, e em relação às redes que só têm 10 anos de validade e a eficácia delas só aguentam 10 anos. Estes canhões nós temos garantia de 40 anos. São 40 anos de garantia que temos de funcionamento. Isso já vê também. E outra coisa que também em relação às redes é que nós só temos para aí 20% dos pomares preparados para receber essas redes. Porque depois os ambientalistas vêm dizer, mas põem as redes e tal. Mas a forma como os pomares estão plantados também não dá para pormos as redes, porque precisam ter um equipamento, porque é a aramação, e precisam ter uns postes com capacidade para a rede ficar mais alta que a própria maçã, não é? E só isso aí é um investimento enorme, que vai cerca de 15 mil a 20 mil euros por hectare. E nós estamos aqui a falar, nós fizemos as contas pormenorizadas para os próximos 12 anos ao produtor. Nós estamos a falar aqui um custo de 165 euros por hectare durante 12 anos que o produtor vai ter que pagar, porque, a não ser que estamos a contar com... Já aproveito também, já respondo a essa pergunta do Sr. Deputado, é que temos essa promessa, sim, nós temos promessa do Governo que se iam esforçar e nós estamos convencidos que irá avante este apoio que está prometido, e a Sra. Ministra tem-nos também dado essa esperança. Pronto, agora, durante esse processo todo, que nós já andamos nisto há muito tempo, é que surgem estes parceiros do IPMA e outros parceiros que depois também complicam um bocadinho, mas temos essa esperança que a promessa seja cumprida. Em relação às quantidades, isto pode ser, sim, para além da colheita da maçã, isto protege tudo o que fica no raio da proteção do canhão, protege as hortas, protege as casas, protege os carros. Isto até protege toda a gente, protege os animais, protege tudo. Pronto. E nós, por acaso, estamos a usar mais na zona
na zona sul do concelho, na zona de montanha, mas também o nosso objetivo, e temos falado também com a zona da vinha, também para colocarmos na vinha. Só que como o Douro é património da humanidade, há umas exigências, então aí é que ainda é pior os parceiros. E depois também eles não estão tão bem organizados como nós em termos associativos. Nós, na maçã, as coisas lá no nosso concelho funcionam um bocadinho melhor, mas a nossa intenção era também colocar pelo menos 2 ou 3 torres na parte do Douro, também para proteger também essa parte do granizo. Também tem outra diferença, é que se cair uma pedra de granizo num cacho de uvas, estraga ali 2 ou 3 bagos. E na maçã basta uma pedrita que também, pronto, também é terça. Ela pode ser instalada em qualquer área. Esta empresa, por acaso, ela também usam estes canhões nos aeroportos, nas montadoras de automóveis, ali em Toulouse, na fábrica da Airbus, tudo que seja para proteger as amolgadelas em carros e bens, empresas de painéis, também até empresas de painéis solares também estão a colocar também estes equipamentos. Pronto, e os encargos por canhão é isto. Cada canhão custa cerca de 36 a 40 mil euros cada um. Até agora, o acordo que nós temos assim programado com a empresa que nos forneceu. E o custo que cada produtor tem é 165 para mas depois vai ter uma dificuldade muito grande porque os produtores passaram estes anos todos com grandes prejuízos. E mesmo com esta vantagem, porque 165 euros por hectare também não é muito, desde que protejam, não é? Porque se um hectare produz cerca de 40 a 50 toneladas, um hectare de maçã, em média, anda na faixa das 40 a 50 hectares, também não é um custo assim tão grande para o produtor, só que, infelizmente, a agricultura está como está, vocês também sabem bem, e está com dificuldades, e é muito difícil quando a gente, às vezes, lhe dizemos, a partir do próximo ano vocês vão começar a pagar, e mais um encargo, e não pago nada. Pois há aquele problema também de quem fica debaixo do sombreiro da proteção do canhão, da torre. Há uns que que por mim podem desligar, podem desativar. Claro, tem o outro vizinho, o vizinho paga. E até nisso, para nós, é um problema grave, que nós lá temos, até em termos sociais, que depois criam inanimidades e as pessoas ainda se afastam mais uma das outras. O coletivo... É a natureza humana. O coletivo, e estamos a falar, os seguros daqui, o Sr. Professor já disse, em relação aos seguros. Nós lá em Armar fazemos um seguro do grupo. Este ano, o prémio é 25 milhões de euros. É um prémio, é uma coisa louca, é o maior de nacional. O prémio o prémio é 4 milhões e meio. Sim, mas o valor assegurado... O valor assegurado é isso que eu não é o prémio. O valor assegurado é 25 mesmo assim. Quase 5 milhões. Que custa. Não, mas dentro desse... Sim. Mas dentro desse valor, o Estado paga-nos 65%. 65%. Portanto, basta o valor de um ano do pagamento do seguro para pagar logo uma garantia para 40 anos das torres. Basta um ano só, um ano. E outra coisa que nós também não falamos, e também é bom realçar, é que também nós nestes últimos 2 anos já tivemos dificuldade em fazer o seguro, porque as seguradoras foram 5 anos de prejuízos, pronto, que eles não querem fazer o seguro, e eles só fizeram porque nós dissemos que íamos ter esse sistema, senão eles já nem queriam fazer o seguro. Isto é garantido, não é blefe, foi mesmo assim que eles nos ameaçaram. E nós sabemos que o próprio seguro, e a nossa função também é essa, era baixarmos o seguro ao produtor. Se com essas torres também o produtor, em vez de estarmos a fazer seguros para a geada e para o granizo, neste caso não fazíamos tanto para o granizo, ou fazíamos com um valor mais baixo, porque as probabilidades e as provas estão garantidas, já temos garantia que funciona o sistema, as probabilidades já são mínimas de sermos afetados pelo granizo, portanto o seguro também podia baixar. E isto também ajuda também o custo do Estado. Só que o que o Estado nos paga num ano dava para pagar as torres. Nós estamos a falar num valor de 2 milhões de euros para uma economia de um concelho e de uma região. Nós estamos a falar, e nós, mas com uma emenda irá para 4 ou 5 milhões de euros, também não há de passar muito isto. É um valor... 3 milhões é um valor pequeno para o tamanho da vantagem que isto nos traz. E até para o próprio produtor também estar mais... o produtor agarrar-se também a este projeto, porque eles são todos a favor dos projetos. Mas depois para pagar é um problema. E se a gente chegar só para eles, em vez de ser 165, olha, o Estado
Nós ficávamos satisfeitos se nos apoiassem 70%, mas se fosse 50% já ficávamos satisfeitos. Olha, em vez de 165 euros por hectare, que é o que nós temos programado, nós vamos passar isto para 80 por hectare. É uma ação diferente. E também tem outros custos também de manutenção, que isto também era bom realçar. Nós, quando projetamos os canhões anti-granizo, eles são sustentados a gás, a acetileno, e cada conjunto de gás, que nós chamamos um quadro de gás, tínhamos projetado para 2 anos cada conjunto de gás. E este ano, como foi uma frequência enorme de trovoada, nós gastamos 3 conjuntos daquilo que era programado para um ano. Este ano foi um ano também excepcional. Nós pensámos gastar só aquelas 6 botijas de gás, temos isto programado e calculado em contas, para 2 anos, e só este ano gastamos 3 conjuntos dessas. Portanto, foi um ano assim excepcional, e outra dificuldade que nos trouxe, porque isso também nós não temos e não imputimos esse valor no custo que o produtor irá, este valor que o produtor irá pagar, que era os 175 euros. Temos mais este contra, que este ano também foi um ano excepcional. Até agora, em setembro, na semana passada, 3 ou 4 dias seguidos, tiveram que acionar os canhões. Pronto. Sr. Presidente, quer concluir, não é? Queria concluir, antes de agradecer Tem a palavra. o vosso incómodo, de nos estarem a ouvir, de nos estarem a aturar. Eu queria lhes dizer que outras associações, o caso de Carraseda, o município, a Alfândega da Fé, já marcaram connosco reuniões, os da Carraseda já reuniram connosco e vão lá voltar, e já estiveram a ver o sistema. Estão interessados também nesse sistema, porque Carraseda também ficou destruída, ficaram destruídos lá os pomares. Este ano ficaram 90%, ficou destruído, não sei se viram na televisão, mas foi. E então eles também querem, nós fomos os pioneiros, e como é uma experiência, não é? Eles estão a aguardar também que saia algum aviso também do Ministério da Agricultura, penso eu, ou então é a autarquia que vai suportar essa despesa, como fez e muito bem o Sr. Presidente da Câmara de Moimenta da Beira. Nós podemos realçar que a nossa Câmara Municipal apenas que é do PSD, apenas nos garantiu, porque eles também fizeram parte das reuniões, do protocolo, nos garantiu ajuda no pagamento de juros, no caso de se concretizar este projeto. Então, fica assim concluída esta audição. Não sei... Sim. Disse o colega José Cruz, perceber, se nos consegue fazer perceber o porquê da obrigatoriedade desse parecer do IPMA. Que tipo de consequências é que a instalação dos canhões podem provocar no ambiente para ser necessário esse parecer? Relativamente a quê é que esse parecer, ou que o IPMA se tem que pronunciar? Porque, para mim, seria lógico, teria alguma, digamos assim, algum sentido, se fosse a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, a pronunciar-se, porque pode haver uma outra consequência nas aves, no descanso, mas isso também há com as redes, não é? Se calhar com as redes ainda é pior. Portanto, que pudesse ser obrigatório o parecer da parte da APA. Agora, do IPMA, e já agora perguntar, relativamente ao que eles estão instalados, eles pronunciaram-se favoravelmente ou negativamente? E se negativamente, como é que vocês conseguiram dar a volta? Que é para nós também percebermos e poder-vos ajudar. Até porque, naturalmente, que isso terá que estar fundamentado em alguma legislação. E se está fundamentado em alguma legislação, nós, PSD, e o Partido Socialista, que tem a maioria, pode, eventualmente, se for possível, não é, alterar a própria legislação, por forma a facilitar a instalação destes equipamentos, caso, já não estou a falar neste caso dos montantes, dos financiamentos, mas sim da legalização, da autorização, caso de facto não haja, como não estou a ver, mas eu sou ignorante na matéria, portanto daí pedir-vos essa explicação, caso não haja nenhum atropelo, nenhum atentado, nada, digamos, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista, portanto, natural, que me parece que não.
já agora, se fosse possível, darem-me esse esclarecimento para eu próprio também, nós, a Comissão, e nomeadamente o Grupo Parlamentar do PSD, ter estes dados para poder, naturalmente, colaborar convosco sempre possível. Muito obrigado. Obrigado, Presidente, pela... Muito obrigado. Para que fique claro, aceitei a sua intervenção, ficando naturalmente estabelecido que foi como se fosse uma segunda ronda, por isso pergunto a algum dos senhores deputados se pretendem intervir também nestes 2 minutos de uma segunda ronda e depois dou a palavra para responder. O Sr. Deputado José Rui Cruz tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Uma pequena nota em jeito de comentário que foi dito pelo Sr. Deputado do PSD. Aquilo que foi a informação da Sra. Ministra em relação a esta questão é de que, quando se trata de abrir um aviso para um equipamento específico, é preciso que haja pareceres naquilo que diz respeito à agricultura, neste caso do IPMA, e torna-se difícil, sendo um equipamento novo, haver essa decisão se o parecer, neste caso, referente ao Ministério da Agricultura, em que o IPMA tem essa importância, neste caso, essa ligação, fazer uma abertura de um aviso em que o parecer é negativo. Para a decisão política é complicado a Ministra da Agricultura fazê-lo. É evidente que... Pois, é isso. Isso é outra questão. Agora, é evidente que o político pode sempre fazê-lo, mas é evidente que correrá riscos junto de Bruxelas. E é isso que está em causa, por motivos que todos percebemos. Muito obrigado. Tem então agora a palavra, Sr. Presidente, para responder. Eu apetecia-me contar a história do cão e do Luís, mas vou contá-la rapidamente. O Luís é um parente meu que anda a trabalhar comigo e que de repente passaram lá uns turistas, uns senhores que vão passar férias e viram lá o cão do Luís preso, mas que ele trata muito bem, trata se calhar melhor o cão do que se trata a ele. Então foram fazer queixa ao ambiente, e neste caso foi lá o Sr. GNR, uma senhora e mais do Lamego, e disseram, pá, você não pode ter aqui o cão assim preso. Então, mas porquê? O cão andava aí na rua e eu tomei conta do cãozinho, ele vive sozinho. O que é que ele fez? Então, o senhor não pode, o senhor tinha que ter isto cimentado, tinha que ter isto uma grade e tal. Olha, mas o cão não é meu, o senhor resolve. Entretanto, passou-se mais um dia e, entretanto, o Luís, o meu primo Luís, recebeu um telefonema do senhor veterinário. Olha, afinal já arranjei uma pessoa para lhe ficar com o cão e tal. Então, quando é que vão lá buscar? Quando é que cá vêm buscar? Vamos amanhã. Então, o Luís não foi trabalhar, não foi apanhar maçãs. E lá esteve toda a manhã à espera do senhor veterinário. Não apareceu no primeiro dia, não apareceu no segundo e apareceu ontem. Então, ele disse, eu tenho que lá estar cedo. Então, às 9 horas, vim trazê-lo a casa e o veterinário chegou às 11 horas com as pessoas. Ele nem quis ver o cão, deixou ir o cãozinho. Faz-me lembrar, mas isto só para dizer o quê? Que se virmos aí uma pessoa deitada debaixo de uma ponte, esses senhores passam ao lado e nem sequer agarram do ordenado deles para os ajudar, para lhes comprar um colchão. Mas se for um cãozinho, faz-se todas. E gastou-se um dinheirão, gastou-se muito dinheiro, com o veterinário a ir lá, a ligar. O homem perdeu 3 dias por causa de um cão. E é esta mesma coisa que acontece. Nós, nos pareceres, é esta mesma coisa que acontece no país real. Isto não parece o nosso país, parece um país virtual, que se ligou mais a um cachorro, que se liga a uma pessoa que está ali, que não tem que comer e que se calhar teve uma infelicidade na vida, perdeu a mulher ou o negócio não correu bem e a gente passa por ele. Não digo essas pessoas, mas também se calhar nós passamos por eles e desviamos-nos, nem olhamos. E essa pessoa se calhar precisava de mais apoio do que precisava o cãozinho, que estava a ser bem tratado. Em relação, desculpem, nós éramos professores e contávamos estas histórias às crianças, mas esta não é uma história, é verídica, passou-se agora há uma semana. Nos pareceres, nós levamos muito trabalho a pedir pareceres. A CCDR, nós tivemos reuniões com a senhora do Ambiente, reuniões de videoconferência há 2 anos, a senhora foi muito simpática e conseguimos alguns pareceres. Mas aquilo esbarrou na CCDR, com um parecer ou outro, de tal maneira que apareceu-nos uma multa que tivemos que pagar de quase 5 mil euros. Porquê? Porque alguém foi dizer, porque há sempre gente que gosta e gente que não gosta, porque se assusta com o ruído, que aquilo espantava os passarinhos. Pronto, espantou os pássaros e lá veio uma multa de 5 mil euros que nós não conseguimos argumentar porque é que os pássaros espantaram e tivemos que pagar.
Portanto, a CCDR depois desplotou uma série de pareceres, que quase todos, estão todos quase todos aprovados, estão quase todos aprovados, e que obriga-nos a, ano a ano, a gente tem que renovar esses pareceres. Do IPMA, por acaso nunca nos... mas sabemos que é um problema. O IPMA, a gente devia, neste caso... Tivemos sempre pareceres favoráveis, porque senão não nos largavam. A GNR não nos largava. Nós não pedimos parecer ao IPMA. Não, ao IPMA não pedimos parecer. A CCDR depois é que se explotou a várias entidades que nos dessem os pareceres. Agora pedimos mais um esforçozinho de... Muito bem, fica assim então concluída esta audição. Eu, mais uma vez, queria dar-vos, agradecer-vos, mas também quero-vos dar os parabéns pelo trabalho que fazem pela produção nacional e pelo vosso sucesso e pela dedicação que têm em prol da nossa agricultura e do mundo rural e do interior do país. As suas palavras efetivamente são comoventes, mas vão de encontro àquilo que, como sabem, como penso e que muitos de nós pensamos, porque é palavras do país do rural de quem sente efetivamente o verdadeiro país e a necessidade que há de ir de encontro a isso. Eu, como sabem, a nossa principal competência é fiscalizar a ação do Governo, mas também é, não menos importante, propor um conjunto de medidas. E penso que a vossa participação aqui hoje foi muito importante. Ficaram aqui dados um conjunto de pistas, um conjunto de indicadores, que permite agora aos seus deputados, até que aqui há alguns em sede de comissão, façamos algum trabalho para ultrapassar estes constrangimentos que existem, porque efetivamente é de extrema necessidade e de interesse nacional que sejam efetivamente ultrapassados. E se há alguns constrangimentos, quer seja com o nome, porque o nome Canhão pode ser assustador, e se isso vai de encontro à sensibilidade de alguns intervenientes, mudamos então para o nome de Torre, enfim, mas que e se é necessário fazer alguma avaliação ambiental, mas que efetivamente se avalie os constrangimentos, as dificuldades e que se encontrem as soluções, e é para isso também que nós cá estamos, e é nisso que vos quero dar a minha palavra enquanto Presidente desta Comissão, que conjuntamente com todos os grupos parlamentares e com os instrumentos que têm, façamos o melhor para ultrapassar essas questões, para que problemas que existem na vossa atividade laboral e na vossa vivência do mundo rural possam ser ultrapassados e que situações como essas do seu primo Luís não voltem a acontecer, porque sabemos que acontecem. Dar-vos só nota para concluir, não é do meu primo Luís, mas é de uma situação que também conheço do interior, e só aqui em dar de graça, a situação que um maioral do meu território encontrou foi educar o cão ao contrário, ou seja, sempre que ele o mandava afastar, ele aproximava-se, e sempre que vinha a autoridade, ele estava o cão e o cão aproximava-se dele, e sempre que a autoridade vinha, ele chamava o cão para provar que não era dele, o cão fugia. Por isso, foi uma solução também do mundo rural. Um muito bom dia a todos e muito obrigado. Está encerrada a sessão. Queria dizer, Sr. Presidente, já agora, que trouxemos uma caixa. A maçã não serve só para comer, para fazer, mas também dá para fazer doces, e então as nossas pastelarias também primoram por fazer uns bolos à base de maçã. Trouxemos uma caixinha para cada um dos senhores deputados, que temos lá abaixo no carro, para oferecer a cada um dos senhores e para ver também, e as maçãs são 6 caixas que podem dividir irmanamente. Os doces são individuais para cada senhor deputado. Muito obrigado, senhor deputado, e gostamos muito. Quando quiserem